Boa tarde, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Que o nosso Deus venha nos abençoar com a misericórdia dele, com o amor, com o perdão, com a salvação para quem não tem ainda. Que ele venha nos abençoar com sabedoria e direção do Espírito Santo. Amém, meus irmãos, que tudo que a gente venha fazer hoje tenha a direção do Espírito. Tudo que a gente venha fazer, tudo que a gente venha falar, pensar, tenha a direção do Espírito. Amém, meus irmãos. Irmãos, hoje nós vamos refletir em Zacarias 4, versículo 16. Lá diz o seguinte, meus amados: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos e irmãos? Vamos analisar o contexto histórico dessa mensagem. É uma mensagem muito usada em pregações, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Mas através dessa mensagem há um contexto histórico. Amém, meus irmãos? E essa mensagem de Zacarias, nós vamos revê-la em duas partes. Então, meus amados, o contexto histórico dessa mensagem é o seguinte: o profeta Zacarias teve uma visão e a mensagem deveria ser passada a Zorobabel, um líder de Judá que organizou a reconstrução do templo do Senhor, que foi construído por Salomão. Porém, vale lembrar que o rei Nabucodonosor conquistou, invadiu Jerusalém e o templo foi completamente destruído e o povo de Israel deportado. Eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. Após os 70 anos, o rei da Pérsia, Ciro, decretou que alguns israelitas poderiam voltar a Jerusalém e construir o templo do Senhor. Zorobabel era um dos exilados que voltaram a Jerusalém para a reconstrução do templo. Ele era descendente de Davi e tornou-se governador de Judá e organizou a reconstrução do templo. A reconstrução do templo havia sido iniciada anos atrás, mas a obra não estava sendo nada fácil, estava sendo difícil. Levantes, oposições internas e externas ameaçaram a conclusão da obra. Então, Deus, através do profeta Zacarias, encorajou Zorobabel e o povo trabalhava na construção, na reconstrução do templo. Esse povo precisava saber que, apesar das suas falhas e limitações, Deus não estava ausente. Seu Espírito estava com eles, dando força, encorajando e direcionando durante a reconstrução do templo. Devido aos levantes e às extremas ameaças, o povo estava abatido mesmo. Eles estavam abatidos, estavam intimidados diante das suas próprias limitações e incapacidades. Oposição, desânimo e impossibilidades tomavam conta do povo que trabalhava na reconstrução do templo do Senhor. Como falei lá atrás, meu irmão, não foi fácil a reconstrução do templo do Senhor. Zorobabel enfrentou imensas dificuldades, imensos desafios logo no início da sua missão, mas Deus estava com ele nessa missão. No livro de Ageu encontramos outra mensagem encorajadora do Senhor para ele. Diz o seguinte: esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e trabalha, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Esse relato histórico, meu irmão, nos chama a atenção para que estejamos alinhados com a vontade de Deus. Só Ele nos capacita para vencer qualquer batalha. Todo tipo de batalha, ela pode ser espiritual, pode ser batalha natural ou batalhas provocadas pelo homem. Zorobabel enfrentou todas essas batalhas na reconstrução do templo. Ele sabia que dependia totalmente de Deus e os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo de Jerusalém. E os inimigos não puderam impedir a obra do Senhor. E Deus garantiu que as mãos de Zorobabel acabariam, elas terminariam a reconstrução do templo do Senhor. Como eu tinha falado, devido às batalhas contra a construção, contra a reconstrução do templo, a obra ficou parada, muitos anos parada. Mas mesmo assim, Deus garantiu que ele, o Zorobabel, seria quem finalizaria a obra do templo. E a obra foi finalizada, meu irmão. Deus falou, Deus capacitou e essa obra foi finalizada. Não por força,
nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sendo assim, nós também, meus amados, sofremos ao realizar algo que Deus colocou nas nossas mãos. Por mais simples e descomplicada que possa ser, vamos ter problemas, oposições e resistências. Enfim, vamos enfrentar batalhas terríveis para concluir a missão, seja qual for que Deus colocou nas nossas mãos. Porém, meus amados, os inimigos, eles se levantam para cair diante do braço forte do Senhor. Resistência vamos ter quando Deus nos dá uma missão. Inimigos vão se levantar, mas eles caem diante da mão poderosa do Senhor, assim como todos caíram quando estavam resistindo, tentando impedir a reconstrução do templo do Senhor. Todos caíram, todos foram derrotados pelo braço forte do Senhor. Meus amados, nós não podemos usar nossas forças naturais. A força que nos dá a vitória vem do Espírito Santo de Deus. É por isso que Deus fala nessa palavra. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está na frente de qualquer missão que Ele colocar na minha mão, na sua mão. Ele está na frente, nos direcionando, nos conduzindo para a vitória. Irmãos, na próxima mensagem nós vamos continuar com esse mesmo assunto. A paz do Senhor, a graça do nosso Senhor esteja com vocês. Não esquece de compartilhar essa mensagem. Manda para o teu grupo no WhatsApp, para o teu grupo de amigos, pessoas que não são amigas também. Se você tem um grupo, você participa, mas não tem muita amizade, manda para esse grupo. Manda, porque isso é bênção para a tua vida e para a vida das pessoas que você está compartilhando essa mensagem. Deixa teu like, se inscreve nesse canal. Aqui tem bênção para você, tem bênção para a tua vida, tem direção de Deus, direção do Espírito. Aqui tem vitória, porque Deus é quem está nessas mensagens. Aqui é sobre Ele, não é sobre eu, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Deus, é sobre a sua história, é sobre o poder dele, sobre todas as coisas e sobre todas as situações. Amém, meus irmãos? Até a próxima.